Boa tarde, meninos do oitavo ano. A gente vai continuar os assuntos sobre a era napoleônica, né? A gente vai revisar um pouco do que já foi dito, né? Uma revisãozinha rápida, só para fixar melhor. E a gente vai finalizar, né, o que é a era napoleônica. Então, quem já viu que a era napoleônica surgiu depois do golpe do Brumário, né? Ela pode ser dividida em consulado, império, governo de 100 dias. O consulado, né, seria um período, né, onde Napoleão consegue ascender ao poder, né? Era uma ditadura militar, né, disfarçada de democracia. Já viu isso aqui também, né? A gente tem uma recuperação econômica, né, durante esse período, né? A gente já viu algumas características também, né, que é com relação à centralização administrativa, a criação do Banco da França, né? Houve uma reorganização da educação também, a elaboração do Código Napoleônico, né, da concordata com a igreja, né, um acordo com a igreja, né, e Napoleão nesse tempo ele ganha até o direito de virar cônsul único, né. A gente viu aqui com relação ao império também, né, Napoleão ele vai valendo do seu prestígio, né, ele vai convocar um plebiscito, aonde vai exigir o retorno à monarquia, né? E é claro, ele vai ser colocado como imperador, né? A gente já viu que temos como consequência a expansão militar da França, né? Da França napoleônica, né? Alguns países vão tentar reagir. Napoleão não vai conseguir invadir a Inglaterra, vai ser derrotado na Batalha de Trafalgar, né? Nesse contexto. E ao ser derrotado na Batalha de Trafalgar, Napoleão ele vai tentar elaborar uma tática, né, de tentar quebrar a Inglaterra economicamente. Por isso ele vai criar o chamado bloqueio continental, né. Esse bloqueio continental a gente viu que ele não vai dar certo, né. A França não vai ter como substituir os produtos industrializados ingleses, né. Nesse contexto ele vai tentar invadir a Rússia, né, e aonde ele vai ter uma derrota gigantesca, né, na Rússia, e os países vão se aproveitar dessa derrota, né, e vão invadir a França, e consequentemente ele vai ser obrigado a abdicar, né. Então vão dar para ele uma região, né, que seria a ilha de Elba, né, um principado de Elba, onde ele vai ficar como governante dessa ilha, e segundo o acordo ele não teria direito a sucessores, né? Uma ilha onde que, segundo o acordo, ele lá deveria voltar à região da Toscana, né, quando ele morresse, né? E aqui nosso assunto, né, governo dos 100 dias, né? O que Napoleão vai fazer? Napoleão ele vai fugir da ilha de Elba e vai retornar para a França, né? Ele vai retornar para a França prometendo fazer algumas reformas democráticas, né? Essa que era a ideia, né? Então o rei era impopular, é claro, né? E quando Napoleão chega, o rei vai mandar prender as tropas, prender Napoleão. E o que vai acontecer? As tropas vão se juntar a Napoleão, né? E com um grito, né, de viva imperador, né? Então isso vai obrigar a família real, né, a fugir da França, né? Então Napoleão chega como um herói. E, consequentemente, nesse contexto, nesse período, já estava ocorrendo o chamado Congresso de Viena, né? Então, os países que estavam participando do Congresso de Viena tinham que parar as ações do Congresso, provavelmente para novamente derrubar Napoleão, né? Então, essa fase do governo vai durar o quê? Só apenas 100 dias, né? Então, a organização das forças internacionais para derrubar Napoleão, que a gente já falou, né? Prússia, Áustria, Inglaterra, né? Vão se unir novamente para destronar Napoleão, né? As tropas napoleônicas foram derrotadas aqui na Batalha de Waterloo, né, em 18 de junho de 1815. Napoleão que ele foi preso pelos ingleses, né, e exilado na ilha de Santa Helena, onde no Oceano Pacífico, onde ele permaneceu até a sua morte, né? E Luís XVIII, né, ele foi reconduzido ao poder, né? Ele retornou ao poder. Aqui nós temos o Congresso de Viena. Após as primeiras derrotas de Napoleão, né, os dirigentes dos países vencedores reuniram no Congresso de Viena, né, com o objetivo, né, propriamente de saber o que é fazer da Europa, né, que a Europa está desorganizada graças às guerras napoleônicas, graças provavelmente à Revolução Francesa, consequentemente depois às guerras napoleônicas, né? Então as fronteiras foram desfeitas, então é necessário saber o que se fazer da Europa, né? Tinha como objetivo elaborar medidas para restabelecer a ordem no continente europeu,
tinha como objetivo atender os interesses das monarquias conservadoras do país, né, aquelas monarquias do antigo regime. Elas queriam se blindar, né, contra as questões, contra as políticas revolucionárias, as revoluções que estavam acontecendo, né. Aquilo que aconteceu na França, né, a Revolução Francesa, consequentemente vai ter repercussões na Europa, né? E, é claro, vai influenciar vários outros movimentos também, né? Então era necessário, né, tentar se blindar contra isso, né? A França foi obrigada a pagar uma enorme indenização, né, aos países vencedores, né, 700 milhões de francos, né, como um prêmio, né. E aqui nós temos os principais países que participaram do Congresso de Viena, né, que foram aí a Inglaterra, a Rússia. Aqui tem onde tem seus representantes, a Prússia, a Áustria, né, a Áustria. E provavelmente a França também ainda ganhou um direito, né, de ter o seu representante, apesar de ser o país que foi derrotado, né, e através de Napoleão, o causador de toda essa confusão. Mesmo assim, ela teve o direito a ter seu representante. Principais propostas do Congresso de Viena, né? Nós temos aqui as principais propostas. Nós podemos destacar, por exemplo, a restauração, né? O Congresso de Viena tinha uma característica de tentar restaurar toda aquela situação que antes foi desfeita pelas guerras napoleônicas, né? Então, o espírito que era de restaurar o chamado antigo regime, né? Que foi bastante atacado, né, durante a Revolução Francesa e, consequentemente, as guerras napoleônicas, né? Nós temos aqui o problema da legitimidade, né? O que é a legitimidade? Você deveria retornar os antigos dinastias, né, aos seus respectivos países, como, por exemplo, o exemplo seria o Bourbon, né, que era de Luís XVI, que foi decapitado, e essa dinastia acabou se retornando através de seu irmão, que seria Luís XVIII, né? Nós temos aqui a questão da solidariedade, né, que seria a aliança político-militar para reprimir movimentos liberais e democráticos, né? Então, se você tivesse algum movimento em alguns dos países aliados, os outros se uniriam provavelmente para derrotar esse movimento, né? E assim preservar a aliança entre os países. A partir desse princípio de solidariedade, né, o czar Alexandre I da Rússia vai propor a criação de uma aliança militar, que seria chamada Santa Aliança. Proposta do czar Alexandre I, né, em 1115, eu já comentei isso, né? O que a Santa Aliança previa? Né? A Santa Aliança era uma organização internacional que pretendia combater os movimentos revolucionários, né? Então era uma aliança militar de países cristãos, né? Por isso que é Santa Aliança, aonde se previa blindar esses países contra qualquer movimento revolucionário que tivesse, né? Seja liberal, nacionalista, né? Que pudesse acontecer, né? E assim os países se organizariam e provavelmente poneria esse movimento abaixo, né? Que pudesse acabar surgindo, né? A sua base política tinha como princípio, né, a união entre o trono e o altar, né? Isso é a igreja e a monarquia. Você lembra que nesse caso que a gente fala de igreja aqui, né, não é só exclusivo a igreja católica, né? Você lembra que é a união entre os países cristãos, né? No caso, tinha, por exemplo, países também que não era só a igreja católica, né? O ortodoxo, também a igreja ortodoxa, por exemplo, seria um exemplo, né? No caso, a Rússia, né? A Rússia, a maioria lá é ortodoxa, né? Pelo menos naquele tempo, né? A Áustria, né? A Rússia, a Prússia e alguns países aderiram à Santa Aliança, né? Era interesse, né? Interesse dele. Então, alguns países, é claro que vão aderir. O grande obstáculo para a Santa Aliança consequentemente, foi a Inglaterra. A Inglaterra, é claro que ela não vai aderir à Santa Aliança. Por quê? Porque ela interferia em alguns e alguns de seus interesses, vamos dizer assim, alguns interesses que eram da Inglaterra, é claro que não condiziam com aquilo que a Santa Aliança pretendia fazer, né? Então a Inglaterra vai se propor, eu vou até dizer daqui a pouco, né? Tinha como objetivo combater os movimentos nacionalistas na Europa, né? Movimento nacionalista na Europa e movimentos emancipacionistas, né? Nas colônias da América, né? Então a Inglaterra não apoiou o movimento, que eu já falei, pois apoiava a independência das colônias na América e era a favor do liberalismo, né? A Inglaterra era um país que tinha uma economia liberal, né? Industrializada, liberal, e ela queria o quê? Ela queria novos mercados consumidores. Então a independência desses países, das colônias americanas, para a Inglaterra era algo que
era um bom negócio. Por quê? Porque você teria novos mercados consumidores, né? Você poria abaixo o pacto colonial, né? E, consequentemente, a Inglaterra poderia negociar com esses países, né? Então, essa é o que a Inglaterra pretendia. Por isso que a Inglaterra não apoiou. Em 1825, a cidadania começa a enfraquecer. Motivos, né? Sucessivas revoluções liberais e nacionalistas na Europa. Então, sucessivas revoluções vão fazer com que, propriamente, a Santa Aliança se torne quem? Inviável, né? Inviável, por quê? Porque era muito movimento para se combater ao mesmo tempo, né? E nós temos aqui divergências entre as potências conservadoras europeias. Então, apesar, né, além de você ter, consequentemente, vários movimentos para combater, né, ainda havia também divergências, né, entre as colônias europeias, né, elas tinham interesse, né, e elas brigavam entre si. Então isso também vai fazer com que a Santa Aliança acabe, né, não surtindo o efeito que se pretendia, né.